Vamos agora falar de saúde. Conta pra mim, você já sofreu com unha encravada? Quem teve sabe bem a dor, que pode ser intensa e até atrapalhar ali na sua rotina. Mas será que tem como prevenir? Esse é o tema do Faz Bem de hoje. Tem quem goste de pintá-las, quem cuide toda semana ou socote de vez em quando. Seja qual for o seu caso, quando as unhas resolvem encravar, podem ser a fonte de uma dor daquelas. A Regina hoje é podóloga, mas antes de ter essa formação, já passou por maus bocados. Eu trabalhava em parte administrativa, então eu tinha que usar calçado fechado e de bico fino. Por muitas vezes eu trabalhava com o dedo literalmente, desculpa o termo, babando de secreção. E tinha que trabalhar, não dava para fechar. O que eu sabia, por ser técnica de enfermagem também, é que eu não podia colocar band-aid, que senão ia ficar muito úmido e aí ia ficar pior. Mas sofri muito de lá para cá. Na época, ela até procurou ajuda de profissionais. Uma fez um procedimento que eu já achei meio errado, mas enfim, depois eu fui em uma outra que aliviou. E até então, para mim, o tratamento estava certo, porque eu não tinha a formação de podóloga até então. Então, para mim, o que ela estava fazendo estava muito certo. E aí, ali, acabaram deixando... Eu fiquei por anos com um pedacinho de unha que já chegou num ponto que já não doía mais. Demorou, mas ela conseguiu encontrar uma profissional que resolveu de vez o problema. Hoje, ela tem a formação e trabalha na área. Mas quando se trata dos seus próprios pés, prefere deixar para colega de profissão. Eu ainda corto... Mas assim, por exemplo, só do dedão. Se tá me incomodando, depois que eu saio do banho, eu vou ali e corto reto, porque aí a gente já sabe fazer, né? Mas mexer do lado às vezes dá, mas é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então a gente não pode, porque a gente é boa em fazer com um outro, mas com a gente mesmo o campo de visão é outro, então não dá muito certo. A unha encravada acontece quando as bordas da unha crescem de maneira errada, entrando na pele. Ela é mais comum nos dedões dos pés, mas pode acontecer em qualquer dedo. Quando estão encravadas, as unhas podem causar dor, inflamação e até infecção. Tem diferentes causas para a unha encravada, os mais comuns, geralmente o corte inadequado da unha e o trauma repetitivo. Então, do corte inadequado, principalmente quando a unha é muito curta e a gente faz aquele desenho oval, redondinho na borda da unha, tá? E trauma repetitivo, por exemplo, para atleta que tem impacto importante na unha do pé, ou eventualmente para quem usa sapato muito apertado, com bico fino. Quando falamos de unhas encravadas, existem diferentes graus e para cada um deles um tipo de tratamento, podendo até chegar em casos cirúrgicos se não cuidar. O quadro inicial geralmente é marcado por dor, vermelhidão, um pouquinho de inchaço no local. Se a gente trata nesse momento, a gente consegue um tratamento conservador, isso é, a gente consegue um tratamento de pomadas ou aplicação de órteses, a melhora do quadro. Quando a gente não trata de modo correto ou demora para tratar, a doença pode acabar se agravando, então pode acabar formando o que a gente chama de tecido de granulação. Forma tanto tecido ali que a gente tem que partir então para um processo, para um tratamento cirúrgico. Esse é um dedo que já está num grau que a gente põe elevado de 4 a 5, né? Que já tem uma carne esponjosa, já tem um pedacinho da espícula, que a gente fala que é o pedacinho da unha dentro da pele. A pessoa começa a sentir dor, ela começa a sentir aquela área do pé mais quente, o dedo mais quente. Só de impacto, qualquer reladinha, ela sente uma dor muito forte, começa a surgir pus. Encravou, a gente recomenda que procure um especialista, né? Geralmente ou um podólogo ou um dermatologista, para que possa fazer o procedimento. Não tentar fazer o procedimento em casa para não complicar a situação. Então a gente tem que retirar esse pedaço de unha que está ali dentro, fazer todo o processo de higienização, todo o processo de curativo. Tá, mas e aí? Como cuidar das unhas? Quando for cortar a unha, sempre cortar reto, não cortar dentro das laterais, para que a unha não emperre, né? E seguir a linha do dedo, né? O povo acha que tem que cortar aquela linhazinha branca, às vezes não precisa cortar totalmente aquela linha branca, que aquilo chama de borda livre, apenas só levemente ou só lixar, mas deixar a unha ali para fora. Uma dica valiosa na hora de cortar a unha é sempre molhar ela antes. Fazer isso antes do banho
é melhor ainda, pois facilita na hora do corte e a chance de quebrar as unhas e deixar pedacinhos dentro da pele é muito menor. O fato de cortar a unha a seco é o que provoca mais a unha encravada. Por quê? Quando eles cortam a seco, geralmente a unha quebra. E aí, o que acontece? Quebrando, eles têm costume de puxar a unha. E quando eles puxam, geralmente a unha vai até dentro da borda da unha. Então, o ideal é sempre cortar a unha após o banho. E caso não consigam cortar a unha, não consigam cortar reto, é tentar lixar. Eu prefiro que lixem do que corte. Unha encravada tem tratamento, tem prevenção e, acima de tudo, tem jeito. É possível viver bem e com qualidade. É possível, porque as pessoas pensam o seguinte, os pacientes, quando você começa o tratamento, a primeira coisa que eles pensam é, não vai dar certo, porque eles querem coisa imediata, né, resultado imediato. E não, quem tem problema de excesso de pele, unha encravada, dá muito certo. Fazer o tratamento, é um plano de tratamento que a gente fala, de colocar o anteparo, de fazer a podoprofilaxia todo mês, de colocar os anteparos, fazer tudo certinho, vida pra frente e não encrava mais. Pode ter certeza que não encrava mais.